Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui, dessa vez é segunda-feira, já fizemos o trade de hoje a gente lucrou $2.500, pessoal, 13 mil reais, para quem tem interesse, acessa o Instagram lá. E já lavei a louça, esquentamos aqui o almoço de ontem, a mãe da Maria e as irmãs dela vieram almoçar aqui em casa, né, junto com o vô, então bora aqui ó, almoçar o restedonté. Foi arrozinho, feijão. Aqui a gente temos frango na maionese e a couve-flor ao molho branco gratinada com queijo. Bora comer, pessoal. Só vou pegar aqui. E é isso aí, refrizinho zero para acompanhar. Bora lá. Pessoal, e daqui a pouco a gente vai ir pra academia. São 20 para 5 agora. Comendo aqui um docinho de leite para dar um gás. E é isso aí. Pessoal, e bora lá pra academia agora. Acabou de dar 5 horas, na verdade falta 3 minutos. Bora lá treinar. Nosso trade de hoje deu muito bom. A gente está cada vez mais fazendo leituras melhores do mercado, né? Seguindo aí a nossa intenção de aprendizado na conta de 10 mil e se aprofundar um pouco mais na conta de 100. Nós ainda estamos com as duas contas operando, tá bom? E hoje foi take. Hoje foi take na de 100. E na de 10 a gente perdeu. A gente deu loss na de 100, na de 10. Seguimos todo o gerenciamento. Na de 100k a gente pegou um risco retorno de 2,5 para 1. Ou seja, arriscamos 1% e ganhamos 2,5. E na de 10k a gente perdeu ali 1% certinho. E é isso aí, pessoal. Cada vez a gente tem aprendido mais. Estamos ficando melhores aí na leitura do mercado, o que é muito bom mesmo. E lembrando, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre os trades, acessa lá o Instagram, pessoal, porque aqui pro YouTube eu pretendo não trazer, tá bom? Pelo menos não a fundo, né? E é isso aí, bora lá treinar agora. Agora deu 5 horas. Bora lá, não sei o que eu vou treinar ainda hoje, porque hoje é segunda-feira, né, dia de fazer peito, mas eu também tô com a lombar, tá doendo um pouco. Então eu vou ver o que eu faço lá na academia. Mas acho que dá pra treinar sim. Bora lá com a gente. Pessoal, treininho finalizado, consegui fazer costa de boa até, lombar não doeu tanto, apesar de eu estar sentindo ela. Chegar em casa agora, fazer um cardiozinho, vou ver se eu faço mais 30 minutos. Eu fiz 30 minutos hoje cedo e vamos ver se eu faço mais 30 minutos depois do treino. Quero tentar manter isso aí, sabe? 30 minutos de manhã, vim pra academia, 30 minutos depois da academia. Pelo menos uma horazinha aí por dia de cardio, né? Porque... cara, eu estanquei no 110. Eu tava quase com 120 quilos. Aí eu tô com 110 agora e, faz um mês praticamente que eu tô nesse mesmo peso. Aí eu quero ver se eu pego mais sério no aeróbico, porque eu tenho que aumentar meu gasto calórico. Comendo certo, eu já tô comendo um pouquinho mais certo do que tava antes. Mas eu tenho que dar um jeito de aumentar esse meu gasto calórico aí. Porque só treinar, não adianta não. Bora lá pra casa. Pessoal, acabei de tomar banho, já fizemos a bike de hoje também. Vou fazer uma pizzinha agora pra segurar até a janta. Pessoal, e hoje foi um dia bem pacato, né? Rotina aí, não teve nada de diferente. Eu vou abordar aqui um pouco sobre o trade pra vocês, mostrar como que tá a mesa, né? Algumas atualizações que a gente teve, a gente tá na mesa de 100k. E bora pro PC. Pessoal, e agora estamos aqui no computador, tá bom? E eu quero mostrar um pouco para vocês aqui a respeito das nossas mesas proprietárias, tá bom? Eu vou começar primeiramente com a mesa de 10 mil, que foi a primeira mesa que a gente comprou
né? E a gente está com um teste dela até hoje, a gente está aí quase com 3 meses dessa mesa, tá bom? E por um lado eu fico muito feliz, apesar dela estar negativa aqui, porque a gente conseguiu tirar muito proveito, muito proveito mesmo dessa mesa, tá bom? A gente estamos aqui, como vocês podem ver, com 9.432, tá bom? De balance, ou seja, de caixa, né? Digamos assim, na nossa mesa, certo? E pra gente aprovar essa mesa, a gente teria que fazer 11 mil dólares, certo? A gente compra a mesa, essa aqui é uma de 10 mil, então a gente tem 10 mil para operar e a gente tem que fazer 10% para passar no primeiro teste, tá bom? Então aqui a gente, no caso, estamos aqui negativo, 9.432 dólares, tá bom? Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem como que a gente foi tendo essa jornada aqui. Olha só, como vocês podem ver. Lembrando, pessoal, eu não sabia nada de day trade, tá bom? Não sabia nada a respeito mesmo. Eu não sabia nem o que era a vela, para vocês terem uma ideia, apesar da tradução, né? Mas eu sempre fui muito contra também o day trade, porque, para quem não sabe, eu comecei no mercado financeiro ali a estudar um pouco sobre com 16 anos. Tudo que eu estudei, todas as pessoas que eu seguia, sempre me disse que day trade é furada, que day trade... Muita pouca gente ganha dinheiro com day trade, sabe? E então essa era uma crença que eu tive pra mim e que de certa forma eu levo até hoje. Eu sou muito contra, pra mim, isso é pra mim, lembrando, tá bom? O que você faz com seu dinheiro aí é da sua vida, não é problema meu, tá bom? Mas pra mim, fazer day trade com capital próprio, eu não tenho esse emocional bom pra ficar operando o meu capital, tá bom? O meu dinheiro de verdade. Então, a mesa proprietária, ela veio para você operar com capital de terceiros. Claro que isso tem um custo, isso tem um teste, tá bom? E inclusive a gente está aqui na mesa de 10K, essa mesa de 10K, ela teve um custo para eu adquirir ela e eu tenho que passar nesse teste. Após passar no teste, conseguir sacar os retornos que eu vou ter, tá bom? Com a mesa proprietária em si. Então, digamos assim que o único risco que eu corro é de perder o teste que eu comprei. O teste ele tem um preço fixo, tá bom? Então, você compra o teste. Se você reprovar, você tem que comprar outro teste. Se você passar, são 2 etapas. A primeira fase você tem que fazer 10%. E a segunda fase você tem que fazer 5%, tá bom? Então, uma coisa que eu gosto aqui da FTMO, que é a empresa aqui que eu faço parte, tá bom? Ela é uma das mais antigas que tem aqui nesse mundo de mesas proprietárias, tá bom? Inclusive ela tá fazendo 10 anos, olha só. Como vocês podem ver aqui a logozinha, né? E uma coisa que eu gosto bastante dessa mesa é que ela não tem limite de tempo, tá bom? Muitas mesas proprietárias que você compra por aí, eles te dão até 30 dias para você passar, certo? Não é um caso aqui da FTMO. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? No começo que eu abri aqui o computador pra vocês, eu não sabia nada de day trade, tá bom? Eu tô aprendendo muita coisa ainda, não é que eu sou expert agora, eu ainda tô aprendendo muita coisa. Então aqui na nossa conta, os primeiros trades que a gente fez, a gente ficou bem negativo, tá bom? Olha só. A gente tava em 9.769, como vocês podem ver. E após isso a gente começou a ter um retorno bom, né? Um retornozinho legal. Porém a gente sempre passou fazendo um retorno e devolvendo tudo pro mercado, tá bom? Desde que a gente começou aqui nessa mesa. E essa agora seria uma das piores fases que a gente tá com a nossa mesa proprietária, tá bom? E por que disso? Muito por conta de um dia. Um dia que eu botei tudo a perder, tá bom? Eu vou explicar aqui um pouco sobre as regras pra vocês. E eu vou tomar como base essa mesa proprietária de 10 mil que eu tô, tá bom? Aqui seriam os objetivos que você tem que alcançar, tá bom? 4 dias de operação no mínimo você tem que ter pra aprovar a mesa, tá bom? Aqui no caso a gente já tá indo pra 59 dias, né? A gente já tá com 59 dias. Então, como vocês podem ver, eu tô com essa mesa proprietária há muito tempo. E isso é ótimo, pessoal. Isso é muito bom, tá bom? Porque com ela que eu consegui ter os meus maiores aprendizados aqui no day trade, tá bom? Só de ter essa mesa já ficou muito mais em conta do que qualquer outro curso que eu teria comprado, entendeu? Porque aqui eu tô operando todo dia, tô vendo como é que funciona o mercado, eu tô perdendo capital, eu quero saber o porquê que eu perdi na operação, entendeu? Os pontos que eu poderia ter melhorado, o que eu deixei de analisar, então eu vou atrás para saber como que eu posso melhorar, né, o meu trading em si. Então isso foi de grande ajuda. E a perda máxima diária que a gente pode ter
ter é 500 dólares, tá bom? Em um dia só, eu não posso perder mais de 500 dólares, senão eu perco a conta. Perda máxima, a gente tem aqui a perda máxima de 1.000 dólares. Então a gente tá agora, ó, 690 dólares negativo. A gente tá empatado aqui mais ou menos, ó, 9.364, foi onde a gente teve pior balance, né, da nossa conta. E a gente conseguiu recuperar um pouco, foi até 9.745. A gente tava em 9.765 e a gente tomou um loss hoje, tá bom? Acho que ontem e hoje, se eu não me engano. E é isso. A conta ela se encontra assim nesse momento, tá bom? E a meta de lucro, a gente tem que fazer 1.000 dólares, 10%. A FTMO, para qualquer conta, é 10% que você tem que fazer de lucro para você conseguir aprovar a primeira fase da conta, tá bom? E como vocês podem ver aqui no nosso gráfico, olha só, a gente já chegou a estar 10.780 positivo. Então faltava aqui menos de, sei lá, 300 dólares, 320 dólares pra gente ficar positivo, pra gente, na verdade, aprovar a nossa conta. Aqui foi muito frustrante isso aqui, cara, foi bem frustrante mesmo, confesso pra vocês. E isso foi antes do nosso pior dia, tá bom? Aqui eu tinha aberto um trade, a gente tava com 10.780, tá bom? Eu tinha aberto um trade e ele foi a favor nosso. Pra quem não sabe, ali aparece o tanto que você tá perdendo e o tanto que você tá ganhando no trade, tá bom? E logo ao lado fica o balance da conta. Ou seja, fica atualizando conforme aquele trade tá em andamento, entendeu? Quando eu tava observando ali, a gente chegou a ter 10.930 por aí da mesa. Então, faltava muito pouco pra gente aprovar ali. Menos de 100 dólares, né? Se eu fechasse o trade naquele X que tava o mercado. Porém, eu acabei não fechando o trade, tá bom? O trade não tinha dado o retorno que eu tava querendo ainda. Eu sempre entro buscando uma operação de 2 para 1. E ele tava dando em torno, acho que de 180, 170 dólares. E tava muito próximo do meu alvo, sabe? Porém, bem na hora saiu uma notícia e a gente foi estopado, se eu não me engano, com 40 dólares de lucro. A gente tava vendido, saiu a notícia, bum! Foi um candle enorme que apareceu bem na hora. Então, o máximo que eu cheguei a ver essa conta aqui foi 10.930 por aí. Apesar da gente não ter fechado, né? Aqui no gráfico vai mostrar aqui 10.780, porém, a gente teve um trade em aberto que chegou próximo aí dos 11 mil, tá bom? E isso funciona para diversas contas, tá bom? Esse drawdown que a gente chama, né? Que seria o tanto de negativo que a gente tem na nossa conta. Então aqui eu tô com essa mesa de 10 mil. A gente tem que fazer 11 mil para passar nessa conta. Perda máxima a gente pode perder até 999 dólares, né? Para não perder a conta aqui em 1.000 dólares. E a máxima diária foi 500 dólares. Então somente em um dia, pessoal, eu perdi aqui, ó, como vocês podem ver, 438 dólares. Isso é muito, pessoal. Isso é muito mesmo. O meu gerenciamento era somente arriscar 1% da conta, tá bom? Então se eu tenho uma conta de 10 mil dólares, eu vou arriscar 100 dólares por trade, visando no mínimo 200 dólares, tá bom? Perder aqui 438 dólares foi muito ruim mesmo, atrasou aqui o resultado de muito tempo. E quando a gente tá com a conta negativa, a gente fica com o psicológico um pouco abalado, porque, a minha conta tá negativa, eu tenho que pensar um pouco mais, às vezes aparece um trade muito bom, se formou tudo nas características de entrada para você entrar. Porém, você pensa 2 vezes antes de entrar. Puta, mano, mas eu já tô negativo, já tô no loss. E às vezes você fica de fora de um trade que era vencedor, entendeu? Então, tudo isso você vai pegar com o tempo. Foi assim comigo, tá sendo, na verdade. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a minha primeira mesa e eu tô aprendendo muita coisa com ela, tá bom? Então, por causa de um dia, a gente quase botou tudo a perder aí. E atrasou a gente bastante. Então, se eu perdesse aqui, ó, mais 70 dólares aqui, ó, nesse dia, eu tinha perdido a minha conta. Então, você tem que ter um racional muito bom para você operar, principalmente em mesa proprietária, tá bom? E é isso. Deixa eu mostrar minha conta agora de 10 mil dólares, de 100 mil dólares para vocês verem como que a gente tá. Eu comecei essa conta de 100 mil dólares, se eu não me engano, terça-feira passada. Olha só, a gente tava aqui com 100 mil dólares, essa é a conta de 100 mil dólares, tá bom? A gente tá com o atual 99.147 dólares e as regras são basicamente a mesma. A gente tem que fazer 10% para aprovar na primeira fase e 5% para aprovar na segunda fase, tá bom? Que eu comecei dia 9 de setembro, pessoal. Hoje é dia 15, dia 9 de setembro foi terça-feira, exatamente na terça-feira. A gente abriu um trade aqui na nossa conta de 100k, tá bom? Esse trade ele chegou a dar 1 para 1 de risco-retorno, ou seja, a gente chegou a ganhar 1.000 dólares ali. Meu alvo era 2.000 dólares. Saiu no 0 a 0 aqui praticamente nessa operação, tá bom? Mas eu acho que a gente fez 420 dólares de lucro nesse trade, tá bom? E eu não operei mais. E nisso eu vim de
3 loss seguidos, como vocês podem ver aqui, olha só, de 100 mil, a gente tomou um loss, caiu para 99.087, tomamos outro loss, caímos para 97.887, mais um loss, 96.717. Hoje a gente teve take, a gente voltou para 99.147. Hoje o nosso trade aqui da conta de 100 mil deu um risco retorno de aproximadamente 2,5 para 1, ou seja, a gente arriscou $1.000 e ganhamos $2.500, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. A gente está com 5 dias operados, precisa de 4 no mínimo para passar, tá bom? Perda máxima diária, a gente perdeu aqui diário, tá bom? Foi 1,2%, tá dentro aqui do gerenciamento, em torno de 1% aqui, tá bom? Que eu quero arriscar por trade. E a perda máxima seria $10.000, então, seguindo aí o mesmo gerenciamento da conta de 10k, se a gente fica 10% negativo, a gente perde a conta e tem que comprar outra conta, tá bom? A gente estava aqui com o máximo, chegou a 3,8% de drawdown, tá bom? Agora acho que a gente está em torno de 1%, quase, estamos 0,8%, olha só. A nossa meta de lucro é fazer $10.000 de lucro, tá bom? E a gente está 0,8% negativo. E aqui estão os trades, olha só, que eu falei para vocês. O primeiro trade a gente fez $420, se eu não me engano, tá bom, pessoal? Como a gente abriu 2 trades no dia e cada trade que você abre tem taxa, tá bom? Então as taxas já abateram aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês o histórico. Olha só, aqui é a aba do MetaTrader, tá bom? É aqui que eu utilizo para fazer os meus trades. Como vocês podem ver aqui, ó, $420 foi o primeiro trade que a gente fechou, tá bom? Aí as taxas comeram, né? E os 3 loss seguidos, olha só, o loss máximo que a gente teve, na verdade, foi de $1.110, aí adiciona mais as taxas, né, que acho que seria de $90 a taxa por trade, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Na verdade, quando você abre uma operação no trade, você já abre a operação perdendo, ou é loss que você vai ter, ou é gain, entendeu? Então, se você empata ali, mais ou menos você já, na verdade, perdeu, porque tem as taxas, né, e os emolumentos. E hoje, na verdade hoje, dia 15/9, segunda-feira, a gente fez um take de 2.520. E esse take de hoje aqui deu uma respirada pra gente. Olha só, com as taxas a gente teve um take de 2.430. E eu tô seguindo basicamente o mesmo gerenciamento da nossa conta de 10k, tá bom? Tentando arriscar aí 1% por trade. Na conta de 10k eu abro 3 lotes, tá bom? E aqui eu abro 30 lotes, que a gente faz vezes 10 aí, basicamente, tá bom? Que eu já passo para vocês terem uma ideia dos valores, tá bom? De cada mesa. Eu não comecei com a mesa logo de cara, tá bom, pessoal? Eu fiquei mais ou menos um mês somente com a mesa de teste, tá bom? Para fazer aí, para entender como é que funciona o mercado, como é que funcionava o MetaTrader, porque eu nunca nem tinha aberto, pessoal. Nunca tinha feito trade na minha vida, tá bom? Nunca, 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 nunca mesmo. A gente tá aqui na conta de 100 mil, tá bom? É a conta que eu tô levando, tentando aprovar ela aí, tá bom? A gente começou com a conta de $10.000. Como vocês podem ver, ela tem um custo aqui, ó, de $184. Vamos fazer as contas aqui rapidinho para vocês verem. 5,4, o dólar tá um pouco mais barato, mas R$993, tá bom? Esse aqui seria o preço da conta de $10.000. O que eu quero mostrar de interessante aqui para vocês é que se eu perder dinheiro, o que eu vou perder seria esses $993, caso eu perca a conta, tá bom? E o que eu acho mais interessante da mesa proprietária, apesar de ser difícil de operar com ela, tá bom? Seria a vantagem do retorno que ela pode trazer. Porque aqui eu tô operando $10.000, correto? E eu busco fazer 1%, pelo menos essa é a minha estratégia que eu quero levar, né? 1% por semana, tá bom? Então, como eu falei pra vocês já, no Instagram eu falo muito isso pra galera, eu preciso de 2 take e eu posso passar 3 dias perdendo, tá bom? Se eu busco um risco-retorno de 2 para 1. Porque aqui eu ganhei 200, aqui mais 200, 400. Eu posso passar 1, 2, 3 dias perdendo 100, que eu ainda vou ter 100, que seria 1% da conta, tá bom? Isso para mesa de $100.000 eu tô seguindo esse mesmo gerenciamento, certo? Vou explicar para vocês agora o porquê que eu prefiro a mesa proprietária, tá bom? Vamos supor que eu pegue o meu capital, meu dinheiro, tá bom? R$10.000. Vamos colocar R$10.000. Vezes 1%, vai dar R$100. Vezes 4, que é 4 semanas, daria R$400 no mês, tá bom? R$400 no mês. Vamos pegar agora esse capital da mesa proprietária, tá bom?
Seria 400 dólares. E agora o que fica interessante é porque a gente está trabalhando com dólar, pessoal. Entendeu? Então a gente faz aqui, ó, vezes 5,4. Seria 2.160 reais, entendeu? Então a gente saiu ali de um lucro de 400 reais para um lucro de 2.160 reais. Então vocês entendem essa proporção de... E você não tá arriscando o seu dinheiro também? Se eu perder aqui, seria R$1.000, entendeu? E o teste, para eu operar com 10 mil dólares, ele custa em torno disso e vai me dar um retorno ainda maior. Então, isso que eu acho interessante da mesa proprietária. E você não tem o peso de pensar, puxa, eu acabei de perder R$1.000, cara. Não, não é assim. For reprovado no teste, obviamente você vai perder o dinheiro, né? Você vai ter que comprar um outro teste. Porém, eu ainda prefiro muito operar com capital de terceiros, por mais que você tenha que passar nesse teste, entendeu? Mas essa questão de risco-retorno é muito mais vantajosa na mesa proprietária. E quando a gente passa aqui para a mesa de 100 mil dólares, tá bom? Seguindo o mesmo gerenciamento, 1% por semana, a gente está falando de 4 mil dólares no mês. Se fosse em reais, a gente pegasse 100 mil reais, daria 4 mil reais, tá bom? Então, se a gente pega aqui em dólar e faz vezes 5,4, a gente está falando de 21.600 reais. Então, é muito discrepante você trabalhar com um capital de terceiros, de mesa proprietária. E a gente fica com 80% desse lucro que a gente obtiver. Então, seria 17.280. Olha só que interessante. Se eu tenho um capital de 100 mil reais e estou fazendo trade, buscando esse gerenciamento de 1% por semana, no mês eu faço 4 mil reais. Operando em mesa proprietária, eu faço 17.280, entendeu? Então, é por isso que eu opero mesa proprietária. E aqui, deixa eu mostrar um pouco do trade hoje que a gente teve para vocês, tá bom? Um pouco do operacional que a gente fez aqui. Foi no EuroUSD, tá bom? Então, visando pegar uma correção do mercado, a gente esperou ele corrigir, certo? Na hora que eu abri a operação, o trade hoje, que eu abri aqui o MetaTrade, o mercado já estava aqui, assim, mais ou menos, tá bom? Então, eu abri, analisei tudo rapidinho, vi aqui esses 3 topos aqui que o mercado tentou romper, caiu, fez a mudança de caráter, como vocês podem ver aqui, ó, fez um fundo maior do que o fundo anterior, a gente esperou ele fazer uma pequena correção para a gente entrar vendido, tá bom? Então eu marquei aqui essa região desse Fair Value Gap aqui, que teve uma lacuna aqui muito forte, vendedora, tá bom? E a gente abriu o trade nessa lacuna, certo? Ele subiu um pouquinho mais e depois tornou a descer, a seguir aqui, né, a tendência que teve de queda após o choque que obteve no mercado, tá bom? Que teve no mercado. Então a gente conseguiu pegar um trade muito bom aqui, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a mesa proprietária, tá bom? Mesa proprietária da FTMO. Todas essas regras aqui são válidas para qualquer conta, tá bom? Que você venha a ter, seja de 10 mil, de 100 mil, 200 mil, tá bom? 10% que você tem que fazer de ganho para você passar a primeira fase, 5% na segunda, tá bom? E aqui estão os valores certinho, tá bom? 184 dólares a mesa de 10 mil, 297 dólares a mesa de 25, 409 a de 50, 641 a de 100, essa a gente está com ela também e com a de 10 mil, e 1.283 a de 200 mil dólares, tá bom? E eu peguei aqui a conta de 100 mil dólares, que eu achei interessante já pra gente, né? Já tá num valor bem bacana. E tô com a mesa de 10 mil dólares também, que foi a primeira mesa que a gente pegou, certo? Pessoal, e esse é o nosso operacional por aqui, tá bom? Eu quis mostrar um pouco mais a respeito hoje da nossa mesa proprietária para vocês, né? Hoje foi um dia meio parado, a gente só foi na academia e já voltamos para casa. Então, eu queria abordar um pouco aqui a respeito, né? Para vocês entenderem também um pouco mais por trás do que eu faço aqui, tá bom? E lembrando, para quem quiser acompanhar mais, tá lá no Instagram, tudo certinho, tá bom? Então, tem praticamente toda a nossa linha histórica ali da nossa mesa de 10K. E a gente tá no 4º dia, se eu não me engano, na nossa mesa de 100K, tá bom? Então, para quem quiser acompanhar, tá o nosso Instagram aí.